Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, eu vou atender ao pedido de inscritos que estão muito presentes aqui no canal. Quem pediu esse vídeo foi a Lígia sempre manda provas pra gente, valeu Lígia. A Fernanda que mandou um e-mail bem legal, obrigado pelo e-mail, Fernanda. E o Vladimir também, que está sempre presente aqui com a gente. Então, esse vídeo é uma sugestão dessas pessoas e trago aqui para todos vocês. É a correção da prova para o cargo de auxiliar administrativo do Centro Paula Souza, né? A prova que aconteceu agora em 2023 e foi organizada pela Fundação FAT, né? FAT Concursos, beleza? Primeiro vídeo dessa banca aqui no canal. Então, bora ver como são as questões dessa banca. São questões que eu considerei bem legais. Você está pronto, tá pronta? Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão, questão da inscrição. Quem ainda não se inscreveu no Central dos Números, se inscreve aí para ser como os nossos inscritos fiéis, não perder um lance do nosso canal. A quantidade de números naturais compreendidos entre 1 e 300, que deixa resto 3 quando divididos por 7, é igual a quanto? Bom, quais são os números que quando divididos por 7 deixam resto 3? A gente começa do 3, né? 3 dividido por 7 vai dar 0, sobra 3. 10 dividido por 7 vai dar 1, sobra 3. Depois, 17 dividido por 7 vai dar 2, 2 e 7, 14, para 17 sobra 3. Então, observa aqui, a divisão dos números por 7, que deixa resto 3, está aumentando de 7 em 7. Olha só os números, né? 3 mais 7, 10, mais 7, 17, mais 7, 24, e aí vai acrescentando mais 7, até chegar a 300. Esse é o conceito de progressão aritmética, uma sequência de termos que aumenta com um valor fixo, certo? Que você vai somar esse valor. Então, é uma progressão aritmética. A gente tem que descobrir quantos são os termos dessa progressão aritmética. Só que ele deu um limite, ele disse que o limite é 300. Então, a gente precisa descobrir qual que é o último número dessa sequência. Vamos dividir 300 por 7 e ver qual que é o resto. 300 dividido por 7, 30 dividido por 7 dá 4, 4 vezes 7, 28, sobra 2, né? Desce o 0, 20 dividido por 7 dá 2, vezes 7, 14, 20 menos 14 sobra 6. Então, 300 não é o último número dessa sequência, vai ser um número menor. Se o resto do 300 é 6 e a gente quer o resto 3, a gente tem que subtrair 3 unidades desse número para o resto ficar 3, né? 300 menos 3 vai dar, né? Porque 6 menos 3 vai dar o resto 3. Então, eu subtraio esses 3 aqui de cima. 300 menos 3, 297. O último número é 297. Só conferindo aqui com você, para ver que é o 297 mesmo. 297 dividido por 7, 29 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 29 sobra 1. Desce o 7. 17 dividido por 7 dá 2. Vezes 7, 14. 17 menos 14 sobra 3 mesmo. Beleza? Então, a gente tem uma PA, cujo primeiro termo é 3, o último termo é 297. A gente quer saber o número n de termos e a gente sabe que a razão dessa progressão aritmética é 7, porque os números estão aumentando de 7 em 7. Basta a gente usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética para calcular o número de termos, né? Então, termo geral de uma progressão aritmética. O termo que está na posição n é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. A gente tem todos esses valores, só não tem o n, então fica fácil. O AN é 297, é o último termo, é igual ao A1, que é 3, mais o número de termos n menos 1 vezes a razão, que é 7. Você tem soma e multiplicação. Resolve primeiro a multiplicação. Esse 3 aqui, você já pode passar para cá, subtraindo. 297 menos 3 dá 294, né? Então, você vai ter 7n menos 7. 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 1, menos 7. Então, eu vou ter 294 é igual a 7n menos 7. 294 é igual a 7n menos 7. O menos 7 passa para cá com mais 7, 294 mais 7, 294 mais 6, 300 mais 1, 301. 301 é igual a 7n, o n vai ser 301 dividido por 7. 301 dividido por 7 dá
43. Então, existem 43 números que, divididos por 7, deixam o resto 3 entre 1 e 300. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvida ou pergunta sobre as questões desse vídeo, pode deixar seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição não, nos comentários do vídeo. Beleza? Se não tiver dúvidas, deixa qualquer outro comentário que ajuda a gente pra caramba. Digita a palavra ponto, escreve P-O-N-T-O. Valeu? Vamos para a próxima, questão número 22. Questão aqui com esses círculos. Considere um sistema formado por 3 polias circulares tangentes 2 a 2, como mostra a figura. Então, você tem uma menor, uma com tamanho médio e uma com tamanho grande, né? Os centros dessas circunferências são vértices do triângulo ABC, com lados de medidas conhecidas. Já coloquei os lados aqui. AB mede 15, então esse lado mede 15. AC mede 10, esse lado mede 10. E BC 17. O raio da circunferência da maior das polias é qual? Quer saber o raio dessa circunferência aqui? Quer saber essa medida daqui até aqui, né? Então, vamos falar que o raio dessa circunferência grande mede x. Se esse raio aqui, ó, daqui do centro B até o fim da circunferência mede x, quanto vai medir esse raio pequeno? Tudo mede 15. Se aqui mede x, aqui vai medir 15 menos x. Então, a gente vai ter x e 15 menos x, certo? E aqui? Aqui a gente vai ter x, 17 menos x. X e 17 menos x. Concorda? X é daqui até aqui, é o valor que a gente quer descobrir. Tudo mede 17, então esse raio aqui dessa polia, né, mede tudo 17 menos esse pedacinho aqui, 17 menos x, certo? E aqui? Aqui a gente tem que esse raio mede 15 menos x. Ó. Esse raio não mede 15 menos x? Esse aqui é do mesmo círculo, então esse aqui mede 15 menos x também. E esse raio aqui, ó, o raio C, ele mede 17 menos x. Agora é fácil, você sabe que esse raio mede 15 menos x e esse 17 menos x, e esse segmento todo mede 10. Então, soma os dois raios e iguala a 10. 15 menos x mais 17 menos x, 15 menos x mais 17 menos x, é igual a 10. Então, esse mais esse é igual a 10. Beleza? Só isso. Eu quero saber o valor de x. Aqui o x vai dar negativo, né? Menos x dá menos 2x. Vou passar para cá como mais 2x, certo? Então, vou ter 15 mais 17. O 10 positivo passa para cá negativo. Menos 10 é igual a x mais x, certo? 15 mais 17 menos 10. Vamos lá, 17 menos 10 dá 7, né? 15 mais 7, 22. 22 é igual a 2x. X vai ser 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 dá 11. Então, essa é a resposta dessa questão. Essa talvez tenha sido a questão mais fácil dessa prova. Você concorda? Você fez essa prova? Se você fez essa prova, deixa aqui embaixo. Essa foi uma questão que você considerou fácil? Espero que sim. Vamos para mais uma, questão número 23. Questão de porcentagem. Os voos de um aeroporto foram monitorados durante os meses de junho, julho e agosto de 2022, totalizando 50 mil voos entre domésticos e internacionais. O gráfico apresenta a distribuição desses voos em cada mês. Então, cada mês tem os voos domésticos e os voos internacionais. Sabe-se que 70% do total de voos nesses 3 meses ocorreram no mês de julho e que o número de voos em agosto foi metade do número de voos em junho. Pelas informações apresentadas, podemos concluir que o número de voos internacionais no mês de agosto foi qual? Então, vamos por partes, né? Total de voos, 50 mil. Ele disse que 70% do total, ou seja, 70% de 50 mil, ocorreu em julho. Então, os voos em julho foram 70% de 50 mil. Calcula. 70%, esqueci de pôr o tracinho aqui, desculpa. Então, 70% é 70 dividido por 100. 70% de vezes 50 mil. Você pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 70 vezes 500. 70 vezes 500, 7 vezes 5, 35. Tem 1, 2, 3 zeros, coloca 3 zeros aqui. 35 mil voos foram realizados em julho.
Quantos voos foram realizados em junho e agosto? Basta subtrair o total de voos menos 35 mil, né? 50 mil menos 35 mil dá 15 mil. Então, tem 15 mil voos para serem distribuídos entre junho e agosto. Aí o problema disse, o número de voos em agosto foi a metade do número de voos em junho. Teve mais voos em junho do que em agosto, né? Em junho teve o dobro de voos de agosto, ou seja, agosto foi a metade de junho, depende do ponto de vista. Se você olhar do maior para o maior vai ser o dobro do menor. Se você olhar do menor para o menor foi a metade do maior, certo? Se a gente tem aqui a metade, a gente dividiu esse total aqui em 3 partes, concorda? Se agosto é a metade de junho, a gente tem 3 partes. 2 partes estão para junho, uma parte está para agosto, concorda? Você tem aqui, se tem 2 partes em junho e uma parte em agosto, 1 não é a metade de 2? Então, agosto é a metade de junho, 1 é a metade de 2, beleza? Então, se você dividiu em 3 partes, divide 15 mil em 3 partes. 15 mil dividido por 3 dá 5 mil, certo? Então, a gente quer saber voos internacionais em agosto. Quantos voos a gente tem em agosto? Uma parte. Então, em agosto, a gente vai ter 5 mil voos. Junho, 10 mil voos. Agosto, 5 mil voos, né? Então, olha só, número de voos em agosto é a metade de junho. Beleza? Ele quer saber os voos internacionais em agosto. Os voos internacionais em agosto foram 20% dos voos de agosto. 20% de 5 mil. Né? 20% de 5 mil pode fazer pelo jeito tradicional, 20 dividido por 100 vezes 5 mil. Pode fazer por número decimal, 0,2 vezes 5 mil. Pode usar o truque dos 10%. 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 5 mil é 500. 20% é 2 vezes 10%. Então, 2 vezes 500 dá 1.000. Beleza? Então, os voos internacionais em agosto foram 1.000 voos. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Essa parte aqui, ó, do problema é a parte mais difícil. Normalmente nos vídeos eu não resolvo assim, porque tem algumas questões que não dá para resolver assim, né? Mas na hora da prova, se você tem facilidade, pode resolver do jeito que você achar mais fácil. Como que normalmente eu resolvo aqui no canal? Você que acompanha o nosso canal. Eu vou falar se agosto é a metade de junho, eu vou falar que junho tem 2x e agosto tem x. Junho vale 2x, né? 2x voos, agosto tem x voos. Agosto não é a metade? 1x não é a metade de 2x? Agosto é metade de junho. Aí, se você somar os dois, vai dar 15 mil voos, né? Então, x mais 2x é igual a 15 mil. Então, 1x mais 2x é 3x, 3x igual a 15 mil, x vai ser 15 mil dividido por 3 igual a 5 mil, beleza? Então, agosto é igual a x, 5 mil. Normalmente eu resolvo aqui nos vídeos assim. Vai ter uma próxima questão que você vai ter que usar o raciocínio assim, não vai conseguir usar esse raciocínio desse jeito. Você vai ver daqui a pouco, tá bom? Estou só te mostrando mais de uma forma de resolver. Aí você escolhe aquela que é mais fácil para você. Combinado? Questões de porcentagem tradicionais aqui no canal, né? E sempre caem nos concursos. Para você ver questões de porcentagem, você acessa essa playlist que só tem questões de porcentagem para você treinar. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 24. Olha o like no vídeo. Outra forma de ajudar o nosso canal, além de se inscrever e comentar, é deixar o like. Deixa o like aí se você curte o nosso trabalho. Uma lavanderia possui 6 máquinas idênticas. Ah, essa questão vale o like, porque tem o macete da regra de 3 composta, né? Uma lavanderia possui 6 máquinas idênticas que lavam juntas diariamente 255 kg de roupas em 5 horas de trabalho. Com o aumento de serviços, o proprietário pretende comprar mais 3 máquinas, ou seja, ao invés de 6, vai ter 6 mais 3, 9 máquinas, idênticas às atuais, para conseguir lavar por dia 459 kg de roupas. Nessas novas condições, o serviço diário será feito em quantas horas? Bom, regra de 3 composta. Você tem 6 máquinas trabalhando 5 horas por dia, para quê? Para lavar 255 kg de roupas. Escreve isso. 6 máquinas trabalham 5 horas por dia. Para quê? Para lavar 255 kg de roupa. Isso aqui é o resultado do trabalho das máquinas. Beleza?
Depois, vão ser compradas mais 3 máquinas. 6 mais 3 dá 9. Vão ter 9 máquinas. 9 máquinas vão ter que trabalhar X horas, é o que a gente quer saber. Para quê? Para lavar 459 quilos de roupas, né? Regra de 3 composta. Precisa fazer setinha? Não precisa mais, né? Então, usa o macete que funciona para toda a regra de 3 composta. Colocou as variáveis e o resultado separado, você vai pegar a linha de baixo, multiplicar pelo resultado de cima e igualar a linha de cima vezes o resultado de baixo. Então, a gente vai ter 9x vezes 255, 9 vezes x vezes 255, é igual a 6 vezes 5 vezes 459. Está pronta a sua regra de 3 composta. Só fazer continha agora, né? Se eu quero saber o valor de x, vou pegar o 9 e o 255, então multiplicando, passa para cá dividindo. Você vai ter 6 vezes 5, 30, vezes 459, dividido por 9 vezes 255. Aqui a gente pode trabalhar com simplificações. 39 a gente pode simplificar por 3, né? Então, 30 dividido por 3 dá 10, 9 dividido por 3 dá 3. Aqui também a gente pode dividir por 3, certo? Então, dividindo por 3, 459 por 3 dá 153, 255 dividido por 3 dá 85. Como é que eu sei? A soma dos algarismos é divisível por 3. 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 é divisível por 3, então esse número pode ser dividido por 3. 9 mais 5, 14, mais 4, 18. 18 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Beleza? Aqui a gente pode continuar simplificando. A gente pode dividir 5 e 3, 8 com 9. A gente pode dividir 153 por 3, né? Então, divide 153 por 3. Dividiu 10 e 85 por 5. Então, você vai ter 10 dividido por 5, 2. 85 dividido por 5, 17. 153 dividido por 3 dá 51. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza? 51 dá para dividir por 17, 51 dividido por 17 dá 3, então vai sobrar 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 horas o serviço vai ser feito em 6 horas. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão de regra de 3 composta, tranquilinha também, né? O mais difícil aqui era fazer as continhas. Concorda? Vamos para mais uma, questão número 25. Questão aqui com essas inequações, né? Considere x e y números reais positivos, então o zero não entra, tá? Números reais maiores que zero. E as seguintes afirmações: se x maior que 5 e y menor que 4, então x ao quadrado menos 2y maior que 17. Aí tem a outra e a outra. O que é verdadeiro, né? Vamos analisar cada uma. Aqui a gente tem a condição x maior que 5 e y menor que 4. As duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo e isso aqui vai ser verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o limite aqui, com esses números. Apesar de estar escrito aqui só maior, o limite aqui vai ser um número, o menor valor. Ele quer x maior que 5. O menor valor que isso aqui pode assumir vai ser um número próximo de 5, muito próximo de 5. Vai ser 5,00000001. Então, vamos assumir que o x vai valer 5, só para a gente ter um parâmetro de referência. E aqui, y menor que 4, vamos assumir o valor de y igual a 4. Vamos assumir valores próximos ao limite para x ser o menor e y ser o maior valor possível. Então, x igual a 5 e y igual a 4. Vamos substituir aqui. 5x, né? X ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 2 vezes y, 2 vezes 4. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 4, 8. 25 menos 8 dá 17. Então, quando x e y estão próximos dos limites, o valor vai ficar próximo de 17, né? Logo, como a gente trabalhou com o limite, valores de x maiores que 5, o x está aqui, valores de x maiores que 5 e de y menores que 4, com certeza vão aumentar esse valor, vai dar 17, alguma coisa, né? Então, vai gerar números maiores. Valores de x maior que 5 e y menor que 4 serão com certeza maiores que 17. Então, essa afirmação está correta. Entende? Para essa aqui, ó, se x menor que 1 e y maior que 2, então x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado maior que 0.
vamos fazer a mesma coisa. Assume x igual a 1, y igual a 2 e vê se dá um valor maior que zero, né? Então, quando x for 1, 1 ao quadrado menos 2 vezes x, 2 vezes 1, vezes o y, que é 2, mais y ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4, 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter menos 4 mais 4, 0, vai sobrar 1. 1 é maior que 0, né? Então, nesse caso aqui, observa, o x é menor que 1. Então, o x vai ser um número que está entre 0 e 1, porque ele quer números reais positivos. Se tem números entre 0 e 1 elevados ao quadrado, para cada valor menor de x, né? Esse valor aqui final vai aumentar. Por quê? Um número que está entre 0 e 1 elevado ao quadrado vai gerar um número menor. Então, esse número vai ser pequeno. Esse número aqui, ó, também vai ser pequeno, enquanto o y vai ser maior. Então, a tendência não, o que vai acontecer é que serão gerados números maiores para valores menores de x. Então, isso aqui também é verdade. Beleza? Agora a gente chega na última que é diferente. Se x menor que 7 ou y maior que 4, então x menos 2y menor que 0. Olha o ou. O ou significa que isso aqui é independente disso. Isso acontece ou isso acontece. Então, você pode usar valores de x menores que 7 ou valores de y maiores que 4, né? Quando x for menor que 7, eu posso ter qualquer valor de y real positivo. Quando y maior que 4, eu posso ter qualquer valor de x real positivo. Não precisa ser menor que 7. Né? Então, vamos fazer uma suposição aqui. Então, com o ou, x e y são independentes. Vamos supor que o x é igual a 6, então assumir o x menor que 7. O valor de y pode ser o que eu quiser. E escolhi aqui o y igual a 1. Beleza? Por quê? Já tenho a condição do x menor que 7. Certo? Então, escolhendo qualquer valor de y, a gente vai ter x igual a 6. 6 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2 dá 4. Né? Então, 4 é maior que 0. Então, isso aqui está errado. A terceira é errada. Então, certas estão as afirmativas 1 e 2. 1 e 2. Essa é a resposta dessa questão. Entende? Então, só aqui o ou que foi diferente que faz a interpretação ser diferente. Beleza? Vamos para mais uma. Questão número 26. Uma porquinha teve vários filhotes. O total de filhotes machos é o dobro do número de filhotes fêmeas. Aqui é aquela questão que eu falei que ia ter uma parecida, né? O total de filhotes machos é o dobro do número de filhotes fêmeas. Contudo, um dos filhotes morreu. Ele não falou se foi filhote macho ou fêmea. E assim, o número de filhotes machos passou a ser o triplo do número de filhotes fêmeas. O número total de filhotes nascidos foi qual? Então, vamos lá. No início, filhotes machos é o dobro do número de filhotes fêmeas. Se você tiver 2x filhotes machos, você vai ter x filhotes fêmeas, né? Então, início, machos 2x, fêmeas x. O número de filhotes machos, 2, é 2x, né? 2 laranjas, 2 filhotes, vamos supor, é o dobro do número de filhotes fêmeas, um filhote. Beleza? Um dos filhotes morreu. A gente não sabe se são filhotes machos ou fêmeas. E o número de filhotes machos passou a ser o triplo do número de filhotes fêmeas. Então, a gente vai matar um dos filhotes aqui, ou aqui, ou aqui, e fazer essa igualdade. Machos é igual ao triplo de fêmeas. Beleza? Um filhote morreu. Macho ou fêmea? Não sei. Se for macho, qual vai ser o número de filhotes machos? Eram 2x, um morreu, então o número de filhotes machos agora vai ser 2x menos 1. O problema disse que quando morreu, esse número aqui, filhotes machos, passou a ser o triplo das filhotes fêmeas. As fêmeas continuarão a ser x. O triplo de x é 3x. Então, filhotes machos, 2x menos 1, equivale ao triplo, 3 vezes, das filhotes fêmeas, 3x, né? Como a gente quer saber o valor de x, número de filhotes, vou pegar esse 2x, passar para cá com menos 2x. 3x menos 2x dá x. Então, vou ter menos 1 igual a x. Isso aqui é possível? Você pode ter menos 1 filhote fêmea?
Não, você tem que ter um número positivo. Então, você conclui que não morreu um filhote macho, morreu um filhote fêmea. Beleza? Então, se morreu fêmea, as fêmeas vão ser x menos 1, né? Então, se o filhote que morreu foi uma fêmea, você vai ter as x filhotes fêmeas menos uma que morreu. Então, a gente vai ter filhotes machos, não morreu nenhum. 2x é igual ao triplo do número de filhotes fêmeas. 3 vezes as filhotes fêmeas, que são x menos 1. Entende o raciocínio? Morreu uma filhote fêmea, o número de filhotes machos equivale ao triplo, 3 vezes, dessas filhotes fêmeas. Ok? Resolve aqui, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 2x igual a 3x menos 3. Pego o menos 3 negativo, passo para cá positivo. Pego o 2x positivo, passo para cá negativo. Vou ficar com 3 igual a 3x menos 2x, x. X, então, é igual a 3. O número de filhotes fêmeas é 3, né? Lá no início. Ele quer saber o número total de filhotes nascidos. Nasceram 2x machos, x fêmeas. 2x mais x dá 3x, né? 3x. O x é 3, então vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Nasceram 9 filhotes. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Então, aqui a gente tem uma questão de interpretação de texto. Mais que tudo, essa é uma questão de interpretação de texto. Eu acho que muita gente tem dificuldade nesse tipo de raciocínio, né? Por isso eu vou passo a passo aqui para você tentar entender. Mesmo assim, se tiver dúvidas, você pode perguntar, tá bom? Vamos para mais uma, questão número 27. Uma empresa de ônibus atende uma indústria e transporta diariamente seus 720 funcionários igualmente distribuídos em seus ônibus. Devido a uma nova forma de segurança, cada ônibus deverá transportar 8 passageiros a menos, o que obrigará a empresa de transporte a dispor de mais 3 ônibus diários. Após a nova norma, o número de funcionários transportados em cada veículo será qual? Então, vamos por partes. Total de passageiros, funcionários, 720. Você tinha X ônibus e eram transportados Y funcionários por ônibus, certo? Se você multiplicar o número de ônibus pelo número de funcionários presente em cada ônibus, x vezes y, você vai chegar no total de funcionários, concorda? Você tem lá y pessoas dentro de cada ônibus vezes o número de ônibus, você chega no total de pessoas, beleza? Vamos isolar aqui o x, vou pegar o y que está multiplicando, passa para cá dividindo. Já já você vai entender por que eu fiz isso aqui, tá? Então, na hora da prova, você fazia isso aqui você ia fazer depois, mas aqui no vídeo já fiz antes. Segunda condição, teve uma nova norma. Cada ônibus transporta 8 passageiros a menos. Então, o número de funcionários por ônibus não vai ser mais y, vai ser y menos 8, né? E número de ônibus, mais 3 ônibus. Então, o número de ônibus não vai ser x mais 3, certo? Então, depois, x mais 3 ônibus y menos 8 funcionários por ônibus. O número de funcionários por ônibus diminuiu 8 unidades, o número de ônibus aumentou 3 unidades. Se você multiplicar o número de ônibus pelo número de funcionários por ônibus, você continua chegando no total de passageiros que não mudou. O total de passageiros continua sendo 720. Então, faz isso. X mais 3 vezes y menos 8 é igual a 720. Beleza? Eu quero saber, no fim, o número de funcionários, né? Então, eu quero saber o número de funcionários transportados em cada veículo. Eu quero saber y menos 8. Então, eu tenho que chegar no fim e achar o valor de y. Para achar o valor de y, eu tenho duas expressões, duas equações. Eu vou substituir o x em uma delas, para ficar só com o y presente. Então, por isso que eu isolei o x aqui, né? Então, era xy igual a 700. Passei o y que está multiplicando para cá dividindo, vou ficar com x igual a 720 dividido por y. Para quê? Para substituir esse x aqui. Onde tiver x, vou colocar 720 dividido por y. Beleza? Então, substitui aqui, ó, 720 dividido por y, mais o 3 vezes y menos 8 é igual a 720.
que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar tudo que está dentro desse parênteses por tudo que está aqui dentro. 720y vezes y, então vou ter 720y vezes o y. Vou simplificar esse y com esse y, vai sobrar 720, né? 720 sobre y vezes menos 8 dá menos 8 vezes 720 sobre y, dá menos 5.760 dividido por y. 8 vezes 720, 5.760. Passa para o 3. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 8, 3 vezes 8, 24. Menos 24. O 720 positivo passa para cá negativo, menos 720. Então, isso é igual a zero. Beleza? 720 menos 720 dá zero. Então, vai sobrar menos 5.760 sobre y mais 3y menos 24 é igual a zero. Com y no denominador, já tira o MMC, que vai ser o próprio y. Então, pega esse valor, divide por cada termo e multiplica o resultado, divide por cada denominador, multiplica o resultado pelo numerador. Y dividido por y dá 1. 1 vezes menos 5.760 dá menos 5.760. Lembra, o 720 aqui já cortei com esse aqui, né? 720 menos 720 dá zero. Então, 720 não existe mais, tá bom? Y dividido por 1 dá y. Y vezes 3y dá 3y ao quadrado. Y dividido por 1, y vezes menos 24, menos 24y. Isso é igual a zero. Simplifica o y. Beleza? Então, sobrou 3y ao quadrado menos 24y menos 5.760 igual a zero. Todos esses números podem ser divididos por 3, então vamos simplificar essa expressão aqui dividindo tudo por 3. 3y ao quadrado dividido por 3 dá y ao quadrado. Menos 24y dividido por 3, menos 8y. Menos 5.760 dividido por 3, menos 1.920. Chegamos aqui numa equação de segundo grau, né? Então, para a gente achar o valor de y, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Y vai ser menos b, menos 8, mais ou menos raiz do delta. O delta é b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 1.920. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Resolvendo o delta, você vai ter menos 8 vezes menos 8, 64, né? Então, você vai ter 64, menos com menos dá mais, aí você faz 4 vezes 1.920. Fazendo essa continha, 64 mais 4 vezes 1.920, você vai chegar em 7.744. Menos com menos dá mais, então vou ter 8, mais ou menos, raiz de 7.744, dividido por 2. Raiz desse número aqui, você vai por aproximação, né? Vai por aproximação, testando. Ou então pode fatorar esse número e ver qual que é a raiz, né? Mas mais rápido na prova é ir por aproximação. Beleza? A raiz desse número, 7.744, vai ser 88, né? Então, você faz lá 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64, vai dar 6.400. Vai ser um número próximo. 90 vezes 90. 9 vezes 9, 81, vai dar 8.100. É um número entre 80 e 90. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá um número que termina em 4? Aí você pensa no 8. 8 vezes 8, 64, né? E aí você testa 88. Beleza? Então, você vai ter 8 mais ou menos 88 dividido por 2. A gente está tratando de número de pessoas, só interessa para a gente o número positivo. 88 mais 8 dá 96. 96 dividido por 2 dá 48. Se você é a pessoa empolgada, você acha o 48, vai lá e marca 48 e erra a questão, né? Por quê? 48 é y. Y é o número de funcionários por ônibus no início. Ele quer o número de funcionários por ônibus após a nova norma, que é o número depois. Esse número tem que subtrair 8. Então, vai ser 48 menos 8. 48 menos 8 dá 40. 40 funcionários por ônibus. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão, no meu ponto de vista, eu considero relativamente difícil, né? Então, você precisa conseguir aqui achar essa expressão a partir da multiplicação do número de ônibus pelo número de funcionários por ônibus. Beleza? Então, eu acho que muita gente não conseguiu fazer essa questão. Mas está feita. Você conseguiu entender? Se caiu uma próxima, sim, você consegue fazer? Espero que sim, hein? Vamos para mais uma, questão número 28. Essa questão aqui é fácil. Questão de conversão de unidade de medida. Considere, não é tão fácil porque você tinha que saber a fórmula do volume da esfera.
Considere um cilindro contendo 4,5792 metros cúbicos de gás hélio e balões de látex que, quando cheios, se tornam esferas com 12 centímetros de diâmetro. Se não houver desperdício, o número de balões que poderemos encher com um cilindro é... Aí ele tem esse π aqui, que está no lugar errado, né? Esse π não devia estar aqui. O número de balões que se pode encher com o cilindro não é π, tá? Isso aqui está errado. Adote em seus cálculos π igual a 3. Então, primeira coisa, calcula o volume de um balão. O balão é uma esfera com 12 centímetros de diâmetro. Tinha que saber o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Então, você precisa do raio. Você tem o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é a metade do diâmetro. O raio é o diâmetro dividido por 2. 12 dividido por 2, 12 é o diâmetro, dividido por 2, dá 6 centímetros, né? Vamos calcular o volume, então, de cada balão em centímetros cúbicos. 4/3 vezes o π, que ele mandou considerar 3, vezes o raio, que é 6 elevado ao cubo, né? 6 elevado ao cubo, ó, essa multiplicação aqui, você pode simplificar esse 3 com esse 3, vai sobrar 4 vezes 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 36, 216. Então, a gente vai ter 4 vezes 216, o que dá 864 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um balão. Você tem esse tanto aqui de gás. Então, você tem que dividir esse tanto de gás pelo volume de cada balão para chegar no número de balões, né? Só que eles estão em unidade de medida diferente. Então, tem que converter esses metros cúbicos em centímetros cúbicos. Unidade de medida de volume, metro, decímetro, centímetro cúbico. Não pode esquecer do elevado ao cubo. Você tem que transformar 4,5792 em centímetros cúbicos. Como que você faz? Se está elevado ao cubo, a cada unidade que você anda, você tem que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, passou para decímetro cúbico, andou 3 casas para a direita. Passou para centímetro, andou mais 3 casas. Então, a vírgula está aqui. Para decímetro, 1, 2, 3. Vai dar 4.579,2, né? Para centímetro, anda mais 3. 1, coloca um 0, 2, coloca outro 0, 3. Então, eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui. Vou ficar com 4.579.200. Por que que é assim? Porque está elevado ao cubo, é a unidade de volume. Se fosse unidade de área, está elevado ao quadrado, você ia andar 2 casas. Tá? Se fosse unidade de comprimento, ia estar elevado a 1, você ia andar uma casa. Beleza? Agora é fácil, só dividir esse número grandão por 864. Fazendo essa divisão, você chega em 5.300. 5.300 balões é a resposta dessa questão. Essa questão também é considerada uma questão fácil, desde que você saiba o volume da esfera, né? Mais difícil aqui era decorar o volume da esfera. Beleza? Vamos para a penúltima questão, questão número 29. Essa questão tem esse enunciado gigante. Uma indústria pretende relançar um perfume que havia sido descontinuado em sua linha. Originalmente, o perfume era envasado num recipiente cilíndrico de altura H. Então, era assim o perfume, um cilindro com altura H. Mas na nova versão, o recipiente terá a forma de um prisma retangular de mesma altura H. Então, um prisma retangular de mesma altura H, cuja base será um retângulo. Então, isso aqui é um retângulo. Coloquei retângulo de medidas x e y. Que possui a soma das medidas de 3 de seus lados igual à medida do perímetro da circunferência de base do antigo recipiente. Guarda essa informação, daqui a pouco você lê de novo para entender, tá? A razão disso é que a empresa quer aproveitar a grande quantidade de rótulos que sobraram da primeira versão. Você tinha um rótulo que envolvia essa embalagem toda. Esse rótulo vai cobrir as 3 faces correspondentes a esses 3 lados da nova base, né? Então, você vai ter o rótulo daqui cobrindo esse lado e o lado de trás, beleza? Sendo o perímetro da base circular da antiga embalagem 16 centímetros. Então, o perímetro, o comprimento aqui dessa circunferência é 16 centímetros. E considerando que 2 lados desse retângulo de base com medida x, então essa medida aqui é x e o de trás mede x também, 2 lados.
correspondem a duas das faces do prisma que serão cobertas pelo rótulo. Então, essa face vai ser coberta pelo rótulo e a de trás também, e essa face aqui também, né? O valor de x para que o novo recipiente tenha o maior volume possível é qual? Então, vamos escrever tudo o que ele falou, né? Ele tem um cilindro de altura h e de perímetro da base circular igual a 16 centímetros, certo? E agora ele vai ter um prisma de altura h, base retangular, e ele disse que a soma desse lado com esse lado com o lado de trás, x mais y mais x mais x dá 2x, 2x mais y, é igual ao perímetro dessa base circular. Olha só, sendo o perímetro... cadê? É aqui, ó. A soma das medidas de três de seus lados é igual à medida do perímetro da base, da circunferência de base do antigo recipiente. Então, quando você soma três lados desse retângulo, esse, mais esse, mais esse, que é o que ele disse aqui embaixo, né? Os retângulos que vão receber o rótulo, esse e o de trás. Quando você soma esses três lados, essa medida dá 16, dá a medida da base do perímetro da base circular. Então, eu vou ter x mais y mais x. 1x mais outro x, 2x. 2x mais y é igual a 16, né? E dois lados do retângulo mede x. Já coloquei aqui. Beleza? E ele quer saber o valor de x para ter o maior volume possível. Maior volume possível. O que a gente pode fazer? A gente tem essa expressão e a gente tem a expressão do volume. Como que a gente calcula o volume desse prisma? A área da base, x vezes y, vezes a altura, né? Então, a gente tem aqui, ó, 2x mais y é igual a 16. Vou isolar o y e você vai entender por quê daqui a pouco. Então, vou pegar o 2x positivo e passar para cá negativo. Y é igual a 16 menos 2x. Para que eu isolei y? Para eu trabalhar aqui com o volume do prisma. O volume do prisma é x vezes y vezes h. A área da base vezes a altura, né? X vezes y vezes h. O problema disse que a altura vai ser a mesma. Então, a altura era h, continua sendo h. Então, não importa qual for o valor de h que eu colocar aqui, a resposta vai ser exatamente a mesma, tá? Então, posso escolher qualquer valor para h para sumir com esse h dessa forma. Então, eu escolhi aqui para ficar fácil, h sendo 1. Poderia escolher h 2, 3, 4, 5, 6, qualquer valor de h que eu escolhesse, você ia encontrar a resposta certa, tá? Para facilitar a continha, escolhi aqui o valor de h como sendo 1, porque o valor de h não muda. Beleza? Então, a gente tem volume igual a x vezes y vezes a altura, que é 1, que eu determinei. Por quê? Porque eu quis, para facilitar. Tá? Então, o volume vai ser xy. Aí, o que eu tenho aqui? Eu sei que y é igual a 16 menos 2x. Então, onde tiver y, substituo por 16 menos 2x. Né? É como se fosse um sistema de duas equações aqui. Né? Então, onde tiver y, coloca 16 menos 2x. Vou ter x, porque eu quero determinar o valor de x. Se eu quero determinar o valor de x, tem que chegar no final com uma expressão só contendo x. Então, tiro o y da jogada. Beleza? Então, vou ter x vezes o y, 16 menos 2x. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. X vezes 16, 16x. Então, o volume é igual a menos 2x ao quadrado mais 16x. A gente tem aqui uma função do segundo grau, né? Com o valor de a negativo, indicando que ela vai ter um valor máximo. A parábola vai estar com cavidade voltada para baixo, vai ter um valor máximo, né? Se ela tem um valor máximo e a gente quer achar o valor de x máximo, a gente vai determinar qual é o x do vértice. Onde está o valor máximo em uma parábola? O valor máximo está no vértice, né? O y do vértice vai ser o volume máximo, o x do vértice vai ser o valor máximo desse comprimento x. Beleza? Então, para resolver, basta determinar o valor de x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a menos b dividido por 2a. O b vale 16, então vai ser menos 16 dividido por 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vou ter menos dividido por menos dá mais, 16 dividido por 4 dá 4. Então, o x do vértice é 4, o valor
máximo, o valor de x para o volume ser máximo é 4, beleza? Então, essa é a resposta dessa questão, certinho? Entendido? Dúvidas? Questão aqui de função do segundo grau, beleza? Então, essa questão é relativamente difícil porque o enunciado é muito grande, né? Mas, no fim das contas, com uma função de segundo grau você resolve, ok? Agora a gente vai para a última questão dessa prova. O número 205 pode ser escrito pela soma de 5 números inteiros ímpares consecutivos. Podemos dizer que quantos desses números são primos? Bom, vamos dividir 205 por 5 para saber mais ou menos onde vão estar esses números. Que números são esses, né? Então, divide. 205 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 5 dividido por 5 dá 1. 41. Isso significa que o 41 vai estar no meio desses 5 números. Então, você tem que pegar 2 números antes, 2 números depois. Está falando de números inteiros ímpares consecutivos. Então, você vai pegar o 39 e o 37 e o 43 e o 45, né? Soma tudo e vê se dá 205. 37 mais 39 mais 41 mais 43 mais 45. Números ímpares consecutivos. 37, 39, 41, 43 e 45. Beleza? Olha aqui, 41 está no meio. Beleza? Agora, olha quais são primos. 37 é primo? Sim, o 37 é primo. Só dá para dividir o 37 por 1 e por ele mesmo, né? 39 é primo? Não, olha só. Soma dos algarismos. 9 mais 3, 12. Se 12 é divisível por 3, esse número pode ser dividido por 3. Então, se ele é divisível por 3, ele não é primo. Beleza? O número primo é aquele que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, dá para dividir por 3 e não é primo. 41 é primo? Sim, só dá para dividir o 41 por 1 e por ele mesmo. 43 é primo? Sim, 43 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o 45? 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3 e o 45 pode ser dividido por 3, né? Termina em 5, dá para dividir por 5 também. Então, 45 não é primo. Desses 5 números, a gente tem 3 números primos. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, a questão que você resolvia com uma divisão, né? É isso. Conseguiu entender? Espero que sim. Assim a gente chega no fim desse vídeo. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nos links que eu separei para você. E se inscreve aqui na Central dos Números, tá bom? A gente vai chegar em 100 mil inscritos. A gente já está chegando com a sua inscrição. No mais, se quiser mandar provas para a gente, manda para o nosso e-mail, centraldosnúmeros@gmail.com. No mais, bons estudos e até a próxima.